1h e 51 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Os dois próximos blocos, a conversa é com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassen. Eu quero dizer que Fernanda Hassen está aqui em função também, só para explicar, você que ligou a televisão agora, foi dada uma entrevista aqui pelo ex-procurador do município de Brasileia, o senhor Pedro Diego, esteve conosco, fez uma série de denúncias envolvendo a prefeita Hassen e o irmão dela, Tadeu, com quem nós conversamos ainda há pouco. E a prefeita aqui está para explicar, apresentar a versão dela para o que foi dito. E eu quero só lembrar aqui uma situação, falando de prefeitos, porque nós tivemos aqui também a participação na sexta-feira do deputado Gerlen Diniz, que fez acusações relacionadas ao prefeito Mazinho Serafim. O prefeito Mazinho Serafim, não falou aqui no programa Gazeta Entrevista ainda porque não quis. Está se recuperando, né? Colocou lá um stand no coração dele. Na hora que ele quiser, se ele quiser falar, o espaço está aberto. Só reforçando. Prefeita Fernanda Hassen, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Muito boa tarde, Taan. Muito boa tarde a todos os telespectadores acrianos, né, de todas as cidades que a gente tanto ama aqui do Acre, sobretudo da minha querida e amada Brasileia, ali a região do Alto Acre. Pedro Diego, você tem lembrança desse servidor? Ele chegava atrasado, ele cometia alguma indelicadeza no ambiente de trabalho. Por quê? Eu lhe pergunto, eu queria que a senhora fosse ainda mais clara. Por que Pedro Diego deixou a Procuradoria do município de Brasileia? A senhora tem uma resposta clara e objetiva? Então, com todo respeito a você, eu tenho muito respeito a ti. Eu acho que essa é a terceira vez que eu venho aqui. Das outras duas vezes que eu vim, sempre vim para falar de trabalho, para ser perguntada das mais diversas formas. Mas isso aqui é trabalho também. Mas eu estou aqui hoje para fazer uma defesa do meu nome, defesa da minha honra, defesa da minha família, de uma pessoa que trabalha desde os 13 anos de idade, né? E desde os 18 anos que tem a sua independência e que trabalha. Nós nos conhecemos trabalhando. O Estado do Acre me conhece por trabalhar, a Brasileia me conhece por trabalhar. Eu não vim aqui para falar do Pedro Diego, e sim para defender minha honra. Mas o seu Pedro Diego esteve aqui na condição de trabalhador também, que se sente injustiçado por uma conduta sua. Ele veio para eu considero como um espetáculo circense, né? Eu tive a oportunidade depois de assistir a entrevista e até comentei depois com a equipe, lamentei, né? Porque foi uma mentira atrás da outra. E eu gosto muito, como você falou agora há pouco, que eu sempre gostava de anotar da minha disciplina. Eu venho com provas, eu venho com documentos que todos são cópias, eu vou te entregar depois. Que aquilo que eu falo eu posso comprovar. Eu acho que você falou no bloco anterior que foi dado o microfone para que fosse apresentado aqui essas denúncias. São todas falácias antigas, coisas que já têm quase 3 anos. Com relação ao Pedro Diego, quando eu assumi a prefeitura de Brasileia em 2017, o Acre inteiro sabe as condições que eu assumi a prefeitura em 2017. Estava sucedendo o prefeito tinha sido preso, uma prefeitura cheia de problemas. Pedro Diego já tinha protagonizado algumas cenas terríveis e lamentáveis com o prefeito, o vice-prefeito que estava ocupando o cargo lá, né? Foi noticiado nos jornais, inclusive na imprensa aqui acreana, nos jornais regionais, de ter agredido fisicamente o prefeito anterior. Então, com relação ao Pedro Diego, a prefeitura, a vida de um prefeito, ela é bem corrida. Nós temos hoje lá em torno de 11 secretarias, várias. Eu não acompanhei a didática pouco conversei com ele. Mas, prefeita, então não sei te dizer de horário o que ele... Ele perdeu o cargo em função de uma decisão sua, então seria razoável a senhora justificar a sua decisão, não? Então, me perdoe todo o respeito que eu tenho a você, mas eu penso que você poderia ter procurado mais informações antes de afirmar. Não é decisão minha. Ah, não? Não, não é minha. Da Prefeitura de Brasileia? Não, não é minha. Eu não tenho poderes sobre o Tribunal de Contas. Eu não tenho poderes sobre decisões
tomadas baseados em leis, relatórios administrativos e também não tenho poder sobre o Tribunal Regional do Trabalho. Eu homologuei as decisões que foram a mim apresentadas. Do jeito que ele veio aqui, com toda a sua verdade, eu estou aqui olhando para você que está em casa com a minha verdade. Ele faltou com a verdade em todas as esferas. Foi, inclusive, condenado a pagar processos por denúncias caluniosas. E vai pagar de novo, porque diante das acusações levianas, infantis, irresponsáveis, que foram ditas aqui à minha pessoa, porque eu fui acusada por ser prefeita, por estar prefeita. Se eu não tivesse prefeita, ele não teria falado isso. Sem a sua homologação, ele não teria sido Sim, demitido. mas eu obedeci a um critério, ao que veio de um processo administrativo, por servidores competentes, por servidores preparados, amparados em leis. E o que eu venho te dizer, se fosse algo tão errado, o pleno do Tribunal de Contas teria homologado? Olha, no edital que garantiu que ele assumisse o cargo de procurador, de acordo com os argumentos que foram apresentados por ele aqui, o que se exigia? Se exigia a formação no curso de Direito e o registro na Ordem dos Advogados do Brasil. São essas duas, foi o que foi apresentado aqui por ele. Só que há uma lei municipal, de acordo com ele, é inconstitucional. Essa lei exige um tempo na advocacia, me parece de 5 anos, e que ele não atendia a essa exigência. Com muita propriedade, eu quero aqui me reportar a você que está aqui assistindo essa entrevista. Essa lei que ele se refere é de 2015. Eu não era prefeita em 2015. Portanto, eu não tenho... Não era prefeita. Mas você utilizou esse argumento dessa lei para poder Eu vou ser contra a lei? O senhor está me sugerindo que eu teria que contrariar a lei? Eu não estou sugerindo que você contraria a lei. Está sendo sugerido aqui que o Tribunal de Contas está errado? Eu estou sugerindo, prefeita, que você usou esse... Eu posso responder? Tá. Deixa eu só colocar, porque esse, digamos assim, detalhe legal foi utilizado por você para poder justificar a demissão dele. 2 anos após o trabalho. Desculpa, mas eu vou ter que te corrigir. Pois não. Foi utilizado por mim. Então, foi utilizado pelo Tribunal de Contas de forma errada? Foi utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho de forma errada? O senhor está aqui afirmando que a decisão administrativa que foi feita através de um processo administrativo está errado? O senhor está me acusando porque eu homologuei decisões de 3 esferas? Não, eu não estou aqui para defender ele, eu estou aqui para defender a mim. Correto. Ele teve o espaço dele por 2 blocos aqui para fazer a defesa dele. Ele não se defendeu, ele só atacou. Eu estou aqui, acho que tem outras esferas para que ele procure a defesa dele. E caso a defesa dele seja encontrados brechas jurídicas, ele vai ser muito bem-vindo. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Eu estou há quase 19 anos na vida pública, não tem absolutamente nada que desabone minha conduta. Eu fui taxada aqui de ladra, eu fui taxada aqui de perseguidora, eu fui acusada aqui de vários adjetivos que nenhum outro político do Acre que eu tenha conhecimento, foi taxado aqui nesse tão renomado programa, que eu respeito tanto. Eu estava trabalhando. Eu peço desculpa a você, cidadão acriano. Eu peço desculpa a você, cidadão brasileiro, porque eu poderia estar aqui, sentadinha, falando das ruas que eu estou asfaltando. Prefeita. Falando me permita falar. Prefeita, eu poderia aqui estar falando de várias coisas, mas eu estou aqui me defendendo. Deixa eu pontuar aqui algumas situações que foram apresentadas pelo senhor Pedro Diego. Vamos lá. Ele diz o seguinte, que na sua gestão houve fraude em licitação. Sobre esse ponto específico, o que você tem a dizer a respeito disso? O que eu tenho a te dizer, salvo me engano, esse cidadão, e foi visivelmente perceptível aqui por todos, com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de mágoas, induzido, com uma ação coordenada, com a coordenação bem orientada, com perguntas e respostas muito fáceis, me acusou de uma situação. Essa daí que você está colocando, por exemplo, é muito fácil. De fraude em licitação. O site do Tribunal de Justiça é aberto, qualquer pessoa pode entrar lá. Aí eu te faço a mesma pergunta, tem alguma ação transitada julgado que eu fui condenado? Foram mais de 23 processos que esse cidadão, o mesmo, por isso que eu te digo que a TV Gazeta em nenhum momento lançou nenhuma novidade, não. Primeiro, que a população da minha cidade e do Acre também, se você puxar os jornais,
Ele já peregrinou todos os jornais acrianos. Foram 23 processos que ele colocou junto a mim. Os mesmos processos Ctrl-C, Ctrl-V, ele apresentou na Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, na Justiça Federal, em todas as esferas, e em todos eu fui de peito aberto, assim como eu estou vendo aqui, com a verdade que eu tenho como meu escudo, a verdade do meu escudo. E praticamente todos os processos, eu fui absolvida. Esse de justiça está aí. De fraude de licitação. De fraude de licitação. Fraude de licitação, foi colocado a mim uma multa. Uma multa, acho que no valor do meu salário. Como eu tenho uma verdade dentro do meu coração, eu pedi para recorrer. Se eu não tivesse a verdade, tá aí, olhando aqui no teu olho, eu ia pedir para recorrer, porque eu ia lá, pagava a multa, encerrava o processo. Mas a gente pediu para recorrer. Aí o cidadão vem aqui, senta nessa mesma cadeira que eu sento, me acusa que eu não concluo o mandato, me deseja as piores coisas que uma cidadã pode desejar para os outros e de forma, volto a dizer, leviana, irresponsável, eu não vou utilizar o mesmo meio de comunicação para agredi-lo. Prefeita, tem um outro aspecto, vou pedir que a senhora responda a esse ponto após o intervalo, porque já precisamos fazer um intervalo. Inapropriação indébita foi outra denúncia que foi feita aqui, e é importante que você fale, até porque envolve a rotina de servidores públicos do município, né? Então, é importante que você fale. Vamos continuar a entrevista com Fernanda Assem, logo após o intervalo, sobre os problemas da gestão em Brasileia, que foram denunciados aqui, e ela está fazendo a defesa aqui no Gazeta Entrevista. Vamos para o intervalo e já voltamos.